Plenário elege integrantes da comissão do impeachment de Dilma Rousseff. Senadores querem que Câmara crie comissão para analisar pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer. E produtores têm 10 dias para se inscreverem no Cadastro Ambiental Rural. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. A comissão especial do impeachment foi eleita pelo plenário do Senado por voto simbólico. A reunião de instalação acontece nesta terça-feira. Antes de votar os nomes da comissão, um grupo de 7 senadores pediu que o processo de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer, que está na Câmara, caminhasse junto com o da presidente Dilma Rousseff. A ideia por detrás da questão de ordem era permitir que os 2 julgamentos fossem realizados até o fim do ano, abrindo a possibilidade de convocar eleições diretas para a presidência da República. Havendo conexão, o julgamento dos acusados deve ser feito no mesmo processo. Igual lógica se aplica em relação a crimes conexos de mesma natureza praticados por presidente e vice-presidente da República. O presidente da Câmara dos Deputados declarou que a peça movida contra o vice-presidente era perfeita, mas rejeitou-a, destacando, adentrando no mérito da denúncia. Descabido, despropositado, e tanto é despropositado que foi objeto de um mandado de segurança concedido pelo ministro Marco Aurélio contra o presidente da Câmara. Mas o presidente Renan Calheiros não aceitou o pedido. A questão de ordem, senhores senadores e senhoras senadoras, não merece prosperar. A comissão de impeachment foi eleita no plenário. É formada por 21 senadores, indicados pelos partidos de acordo com o tamanho dos blocos partidários. O PMDB, que tem a maior bancada, indicou o senador Raimundo Lira para a presidência. E o PSDB, o senador Antônio Anastasia como relator. Os nomes ainda têm que passar por votação na comissão, que será instalada nesta terça-feira, às 10 horas da manhã. Os senadores concordam com Raimundo Lira na presidência. O problema está na relatoria. A estratégia da base aliada foi apresentar uma nova questão de ordem ao presidente do Senado. Os governistas pediram um nome imparcial. O que nós estamos vendo é que há uma articulação claramente feita pelo presidente do PSDB, o senhor Aécio Neves, que, derrotado nas urnas, quer, por intermédio de alguém que é muito ligado a ele, nos derrotar aqui no Senado. Me parece que isso é um equívoco. Isso, inclusive, pode macular de alguma forma o processo como um todo. De uma hora para outra, o PT quer fazer com que haja antecipação de eleição. De uma hora para outra, o PT quer que a regra de eleição de relator seja quem eles vão escolher. Ora, realmente aqui não é República Bolivariana. Todas as questões de ordem que tratam do funcionamento da comissão especial, elas serão respondidas pela comissão especial e não pelo presidente. Assim que foi encerrada a votação dos integrantes da comissão, a presidente Dilma Rousseff foi comunicada oficialmente pelo Senado do início do processo. O pedido que levou ao processo, que pede o impeachment, acusa a presidente Dilma Rousseff de crime de responsabilidade, um crime cometido em função do cargo. O pretexto para a acusação está na contabilidade. O processo que 367 deputados consideraram aceitável chegou ao Senado na semana passada. Tem 34 volumes e mais de 12 mil páginas. O relator do processo na Câmara rejeitou 12 acusações e acatou 2. São elas a edição no ano passado de 6 decretos não numerados autorizando créditos suplementares no valor de quase 96 bilhões de reais. Os 3 advogados que assinaram a denúncia inicial alegam que esses créditos não foram autorizados pelo Poder Legislativo e não estavam de acordo com o orçamento e a meta fiscal. Outra acusação é de que o Tesouro Nacional atrasou o repasse ao Banco do Brasil de 13 bilhões de reais referentes a juros e taxas do Plano Safra de financiamento agrícola. O relator admite, porém, que o texto não trata somente da análise fria da adequação da lei ao caso, mas também uma avaliação sociopolítica. Na defesa da presidente Dilma, o advogado-geral da União garante que não foi cometido crime de responsabilidade.
José Eduardo Cardoso afirma que os decretos de crédito suplementares ficaram dentro da meta fiscal modificada pelo Congresso. Quanto ao atraso nos repasses, o advogado-geral diz que antes eles nunca haviam sido considerados ilegais pelo Tribunal de Contas da União. Ainda segundo Cardoso, o processo tem um vício por desvio de poder e que foi uma retaliação do presidente da Câmara ao Partido dos Trabalhadores. No Conselho de Ética, o PT se manifestou a favor da cassação de Eduardo Cunha, acusado de receber propinas e mentir sobre contas bancárias que teria na Suíça sem declarar à Receita Federal. O presidente do Conselho de Ética, João Alberto, negou um pedido da defesa de Delcídio do Amaral para adiar mais uma vez o depoimento do parlamentar. A reunião do Conselho está marcada para amanhã. Esta é a quarta vez que o senador Delcídio do Amaral tenta adiar o seu depoimento no Conselho de Ética. Ele responde a um processo por falta de decoro parlamentar que pode resultar até na perda do mandato. Se Delcídio do Amaral realmente não vier à comissão, o relator do seu processo já indicou que vai dispensar o depoimento do senador para encerrar a fase de produção de provas. Em seguida, a defesa do senador Delcídio do Amaral tem até 3 dias para entregar as alegações finais. O programa de visitação do Senado está suspenso até a votação da admissibilidade do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, prevista para a primeira quinzena do mês de maio. Termina daqui a 10 dias o prazo para a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Criado pelo novo Código Florestal Brasileiro, o mecanismo deve funcionar como uma base de dados estratégica para a recuperação de áreas degradadas e o combate ao desmatamento. Com informações georreferenciadas, o Cadastro Ambiental Rural registra as áreas de preservação de cada propriedade, além das atividades desenvolvidas. Apenas os produtores que realizarem o cadastro dentro do prazo é que terão acesso aos programas de regularização ambiental. Esses programas são previstos como um mecanismo para regularizar o cadastro das propriedades que não respeitarem os limites mínimos de reserva legal ou de áreas de preservação permanente previstos no Código Florestal. Na própria inscrição do cadastro, na última tela do cadastro, há uma pergunta que o produtor pode fazer adesão voluntária ao programa de regularização ambiental, que, na verdade, dá segurança para que aquele passivo que ele tem na sua propriedade ou possa vir a ser recomposto em cima de um termo de compromisso assinado com o Estado. Sem o cadastro, os produtores também vão enfrentar restrições no crédito rural a partir do ano que vem. Apesar da exigência obrigatória do cadastro para o crédito, para acesso ao crédito, acontecer somente em 2017, os bancos, as instituições financeiras, o mercado já está pedindo o cadastro ambiental rural como uma forma de terem segurança ou mitigação de risco no investimento ou compradores de insumos agrícolas e dizer, olha, estamos comprando produtos agrícolas de propriedades que estão regulares com a questão ambiental, que estão inscritos no Cadastro Ambiental Rural. Faltando menos de 10 dias para o término do prazo final, cerca de 90 milhões de hectares ainda precisam ser cadastrados. 20% dos 397 milhões de hectares ocupados por propriedades rurais em nosso país. Cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados de área. A prorrogação do prazo chegou a ser discutida no Congresso, mas não houve consenso. O que é melhor, você prorrogar, definindo que depois nunca mais vai ser prorrogado, ou você fechar a conta faltando 40% das propriedades rurais a serem cadastradas no Cadastro Ambiental Rural. As pessoas não estão proibidas de fazer o seu cadastro ambiental rural depois do prazo. Então não tem nenhum sentido querer prorrogar o cadastro ambiental rural, a não ser de não cumprir a lei, de trabalhar contra o meio ambiente. O cadastro ambiental rural é realizado nos estados. O governo federal apenas disponibiliza a plataforma de acesso e é responsável pela gestão de todas as informações. Já capacitou também cerca de 50 mil pessoas para operarem o sistema. Mas o diretor do Serviço Florestal Brasileiro faz questão de mostrar que o sistema é extremamente amigável e qualquer pessoa pode realizar o cadastro. No momento que baixa um aplicativo do CAR e que sinaliza qual é o município, estado e município, essa é a qualidade das imagens, são imagens de satélite de alta resolução de 5 por 5 metros. A ideia do sistema é exatamente essa, que o proprietário e possuidor não dependesse de assistência técnica obrigatoriamente.
ele pode, conhecendo sua propriedade, e o produtor conhece melhor do que ninguém, ele olhando a sua área de cima para baixo, ele tem como identificar, não, aqui passa a propriedade do meu vizinho, aqui tem uma estrada, aqui tem o rio, aqui está minha sede, aqui está o armazém onde eu guardo meus produtos. Ele pode, intuitivamente, ele mais do que ninguém, conhece os limites dele, de modo que ele possa vir a fazer o perímetro da sua propriedade. E tem que sempre lembrar que o cadastro ambiental rural, ele não é um cadastro fundiário, ele não gera precisões fundiárias, ele é uma representação gráfica georreferenciada da propriedade ou posse, de modo que ele possa declarar as suas áreas de preservação permanente, a sua reserva legal e suas áreas de uso restrito. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. E a partir desta terça você acompanha os trabalhos da Comissão do Impeachment aqui pela TV Senado. A primeira reunião está marcada para as 10 horas da manhã. Obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã.